Oi, gente, tudo bom? Eu sou Yuri de Iemanjá. Hoje, dia 3 de janeiro de 2025, eu desejo muito axé para todos vocês. Eu vou estar fazendo algumas previsões, conforme eu faço todos os anos, já é um segmento ao qual eu faço já há muitos anos. Mas antes eu queria desejar um feliz 2025, cheio de realizações para você. Lembrando então que 2025, ele está regido pelo número 9. A soma de 2025 dá o número 9. E é importante a gente falar um pouquinho do número 9, né? Ele é um número que está relacionado ao doador universal. Está associado com amor, né? Com compaixão, olha que bacana. É um número que está relacionado ao altruísmo. Ele também está representando ciclos de encerramentos de coisas que não são mais favoráveis. Também ele está relacionado a pendências que você deixou e que elas devem ser finalizadas. Olha que bacana então, né? Desapego a coisas que não fazem mais sentido na sua vida, desejo de ajudar o próximo, transformar coisas boas para o mundo, ou seja, fazer alguma coisa que esteja relacionado à energia do mundo, à energia do planeta ao qual vivemos. Então é muito interessante, né? De não olhar somente para si mesmo, e sim para os outros também, né? É um número que está relacionado à disposição de crescimento, né? De aprender, de estar atento às novas oportunidades, e também um número de comunicação, de uma maneira geral. O planeta Júpiter está relacionado ao ano de 2025, e ele está muito associado ao signo de Sagitário. Planeta, a gente pode dizer que ele é o signo do bem no zodíaco, é o mais benéfico do zodíaco. Olha que bacana, entendeu? Eu acho isso muito legal também, né? Ele é conhecido como o grande benfeitor, digamos assim, entre aspas, né? Ele é um planeta que está relacionado ao benefício das energias. Ele está associado à prosperidade, à criatividade, à bondade, abundância, expansão, espiritualidade, viagens longas, pontualidade, sinceridade, espiritualidade. Olha que bacana. Então é um ano que tem muita coisa espiritual aí, né? Nós vamos ouvir falar muito sobre coisas espirituais. Precisamos dar atenção para a parte espirituais. Agora eu vou estar falando sobre alguns tópicos que eu acho que é interessante a gente salientar nesse vídeo para você. Boa noite, Pai Yuri. Boa noite, Tiago. Estamos das previsões. O senhor pode começar a falar para a gente sobre saúde, como é que vai ser em 2025, neste ano, por favor? Boa pergunta, a gente vai falar um pouco de saúde. Vamos falar das coisas que são importantes, de surgimento de doenças, coisas que estão relacionadas ao ano de 2025. Lembrando você que eu sou Yuri de Iemanjá, babalorixá, de religião afro, de cultos de Batuque, aqui do Rio Grande do Sul. Santa Catarina já tem muitos locais, a Argentina também cultua muito o culto de Batuque. Eu sou de nação Ijexá, há 40 anos. Então eu tenho digamos que bastante entendimento e bastante conhecimento. Nunca a gente vai ter o conhecimento suficiente ou vai ser o melhor, como a gente infelizmente escuta nessas vaidades aí de pessoas que se acham maiores, superiores até mesmo à crença, ou seja, às divindades, aos orixás, né? Então o culto de Batuque aqui no sul do Brasil, ele tem como orixá predominante Xapanã. Sabemos que no Candomblé tem Xangô e tem Iansã. No sul do Brasil, a gente dá a quarta-feira, que foi o dia que entrou o ano, 1º de janeiro, nós cultuamos para esse dia orixá Omulu, Xapanã, Sapatá, Xapanã. Muitas pessoas conhecem como Obaluaê, que para nós é uma qualidade de orixá Xapanã. E tem mais. Xapanã, ele vem junto com alguns orixás, né? Porque a gente sempre diz que um orixá sempre tem um complemento de muitos outros orixás. Então, o Xapanã regente principal, Oxalá moço, que é o Oxalá Bocum, que a gente conhece aqui no sul do Brasil. Também temos em Iansã
mas temos a Obá como um fator muito importante que vai estar junto com Chapanã, né? E óbvio, temos Exu Bará, que está sempre junto, é o qual guia todos os caminhos, e Oxalá, que vai estar aí, como eu já falei, de quarta-feira junto, mostrando todos os caminhos. Esses são os orixás predominantes do ano de 2025, e por incrível que pareça, Chapanã cuida da saúde, principalmente do sangue que corre nas nossas veias, infecções e pertinentes a esse segmento ao sangue, como muitas coisas aí que são graves que envolvem o sangue, né? Infecções gravíssimas, doenças como câncer, HIV, todas essas doenças estão muito relacionadas a focos, a bactérias, ao sangue, né? Cânceres que tem aí relacionado ao sangue, então é muito complicado. Já que o Thiago perguntou, vamos fazer um pedido aqui, né? Para orixá. A gente percebe nessa caída de jogo de búzios, assim, que a gente vê um ano de muitos conflitos respiratórios, a gente vê ondas de problemas respiratórios, não agora no verão, mas assim, depois do mês de março, é uma coisa que volta a incomodar as pessoas, né? Na verdade, existem algumas doenças bem pertinentes à alergia, que estão muito associadas à parte respiratória. Rinite, faringite, como é que a gente chama aquelas doenças que estão relacionadas sinusite, coisas bem complicadas. Mas o meu jogo, ele mostra assim, ó, infecções respiratórias, artrites muito fortes, causadora de grandes aborrecimentos para pessoas que trabalham, né? Movimentos repetitivos. Está mostrando também artrose, problemas principalmente envolvendo muscular, glândulas, infecções, como eu já falei, no trato respiratório e também, olha que interessante, alguma coisa que vai trazer aí muita preocupação aí para o Brasil e para países assim de países latinos, como infecções envolvendo gastrite, diarreias, coisas que vão complicar muito nesse sentido. Então tem que estar muito atento para isso. No primeiro semestre a gente percebe assim algum aumento de problemas relacionados a isso, mas depois volta a incomodar muito. Quando a gente joga búzios para uma pessoa, é muito mais fácil para que a gente possa interpretar, porque é para uma energia. Quando a gente joga búzios para previsões, a gente está falando do globo todo, então a coisa fica muito mais complicada. Muitas dessas coisas, elas podem não ter a gente não consegue dar uma ênfase tão grande. Não que elas não vão acontecer, elas podem sim acontecer e acontecer muito. E algumas outras a gente espera que sejam, se forem ruins, que não aconteçam. Mas de uma forma geral, a gente vai ter muito problema de infecção, problemas de pele, artrite, respiratório, vai aparecer novos problemas aí com Covid, coisas que maiores do que a gente conseguia, que a gente teve, né? Xepas maiores que podem incomodar ainda o Brasil e alguns outros países, tá? Mais forte, já está acontecendo em alguns locais. Então tem que cuidar muito para que essa doença não volte a incomodar. Mas eu digo para vocês que a gente vai ter sim problemas respiratórios, muito falado na mídia, problemas de função, como eu já falei, de artrite, artroses, garganta, infecções, diarreias, infecções por bactérias vão estar muito em evidência, principalmente no Brasil, no verão, trazendo muitos aborrecimentos e muitas coisas para as pessoas nesse sentido. E não vou descartar aborrecimentos graves ainda com bactéria, não vírus, mas sim bactérias muito, muito perigosas que vão incomodar algumas partes aí do país, tá bom? E isso está muito marcado para esse ano. Tomem cuidado. Pai, agora o senhor pode falar um pouquinho sobre como é que vai ser a economia, o dinheiro? Muito bom, essa pergunta é uma pergunta bem pertinente também, que está muito preocupada e está muito relacionada a todos nós brasileiros e todas as pessoas da Terra, principalmente no contexto de dinheiro, que é o que mais nos preocupa. Alupo Bará, Exu Bará, Alupo Ogunhê Paieio, vamos lá, os orixás são muito relacionados, Ogunhê Caoca Becile, são orixás que estão muito relacionados a esses envolvimentos, né? A parte financeira do país. Principalmente Exu Bará, Exu, os búzios,
eles me mostram aqui muitas coisas complicadas no sentido de dinheiro. A gente já vive alguns momentos bem críticos, as pessoas não falam. Eu digo assim, a mídia fala algumas coisas, escondem algumas outras coisas. Nós vamos ter muitos conflitos financeiros por conta de grandes aborrecimentos que a gente vai ter vindo da China e também envolvendo os Estados Unidos. Está muito marcado isso, não esqueçam disso. E desses conflitos, desentendimentos e problemas, vai atingir a parte financeira de todo o mundo. Porque assim, as guerras elas não cessam, muito pelo contrário, as pessoas acham que vai ter um momento de parada, de paz. Não. Vai ter muitos conflitos ainda e vai envolver muito a parte econômica, principalmente dos países com poder aquisitivo menor. Todos os países latinos são muito complicados, né? E, obviamente, o Brasil está nesses. Sendo que o Brasil tem um mercado hoje financeiro um pouco melhor. Mas tem que ter muito cuidado. Até o mês de abril, não acho que vai ter tanta negatividade, mas depois, julho, agosto, não, vou dizer até mesmo, junho, julho, agosto e setembro, 4 meses de muitos problemas envolvendo a parte financeira, muitos problemas envolvendo a parte de compra, a parte de imóveis, a parte de imobiliária, empresas fechando, empresas de nomes aí fechando e tendo muitos problemas na parte financeira. Não é um ano positivo para dinheiro. Se você tem dinheiro, cuide do dinheiro, não invista seu dinheiro em coisas que não tragam resultados imediatos ou a longo prazo, não. A médio prazo, cuidado, guarde o dinheiro se você tiver. Eu não estou dizendo que vai ser um caos, não. Eu falo no sentido geral. Então é muito complicado você fazer dívidas. É muito complicado que a partir de abril você fazer eventos financeiros que não sejam favoráveis ou que você não tenha conhecimento daquilo que você vai fazer. Ou seja, se você está trabalhando, pense bem antes de mudar do seu emprego, se está seguro. Se você está fazendo algum tipo de mudança na sua empresa, investigue bem os outros polos, os outros países, como que está a economia nesse sentido, como que está a sua área comercial, a sua área profissional, para você não ter poderes maiores. Algumas pessoas aí que eu já vi fazendo previsões disseram que é um ano muito bom para dinheiro. Eu discordo completamente. É um ano que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai ter divergências na parte política, vai ter divergência na parte financeira e tem países aí de potência muito grande. Eu falei China, Estados Unidos, acho que tem um outro país envolvido também que podem aí trazer prejuízos para países da América Latina. E, obviamente, vai deixar a gente preocupado. Uma suba muito alta de problemas econômicos, imobiliários, aluguéis, moradias, coisas ficando muito complicadas, queda no desemprego, queda na parte de investimentos e empresa grande quebrando, sendo vendida, né? Sendo privatizada. Muito cuidado, aí vai trazer conflitos para o Brasil. Mas a gente não vai sentir tanto até abril. Depois de abril, você pode ter certeza que as coisas ficam um pouco complicadas. Aí a política, alguma novidade, alguma coisa que não tem? Caô, Cabecira e Xangô, política, muito relacionada à questão econômica. Na parte política, a gente sempre fala muito aqui nos Búzios, né? A política é uma surpresa, todos os dias acontecem alguma coisa. Algumas coisas terminam em pizza, infelizmente, outras deveriam terminar e não terminam, recomeçam, outras não são tão importantes, mas acabam ficando, então é sempre uma surpresa e algo muito imprevisto de acontecer. A gente consegue fazer um paliativo aqui de algumas questões, mas a gente percebe muitos conflitos políticos. Falando do meu estado aqui, que é Santa Catarina, a gente vê muita coisa acontecendo no estado. Santa Catarina, ele se destaca hoje como um estado mais seguro, no sentido de política, no sentido econômico, no sentido profissional, no sentido de dinheiro. Não vou dizer para vocês que está maravilhoso, mas é um dos estados que está muito bem. A gente vê alguns estados, falando de Brasil, nos Búzios, olha aqui, ó, aqui são conflitos, né? São pessoas, são políticas, são comunicação sendo cortadas, desentendimentos. São Paulo,
conflitos muito grandes na parte política entre governador, entre entendimentos políticos com presidente, escândalos que vão surgir e vão ser falados na mídia no estado de São Paulo, envolvendo político. Temos até um assassinato aí em político envolvendo o estado de São Paulo. Não é assim uma personalidade tão importante, mas obviamente é uma questão de política e também mostrando isso no jogo, por desentendimento, por podres que vão surgir. Tem conflitos políticos em São Paulo bem conflitantes e está bem claro no jogo. De um modo geral, assim, o estado está sempre é o maior estado do país, tem sempre uma economia que está sempre entre altas e baixos, desemprego, bom emprego, respostas, as pessoas mudando-se para São Paulo, tentando oportunidades, nem sempre tendo essa resposta. Mas tem muito atrito de política em São Paulo que a gente vai ouvir falar muito e não descarto um assassinato envolvendo uma personalidade política jovem, de uma forma geral jovem, tá bom? Aparece isso no jogo e escândalos políticos. Na parte de Santa Catarina, a parte de governo, também aparecem alguns desentendimentos e muita coisa que o governador vai ter que seguir para que as coisas melhorem, né? Para que as coisas fluam positivamente. Ou seja, essa parte que eu falo de tá tudo bem, a gente tem que ter muito cuidado por consequência de economia financeira, como eu falei anteriormente. A gente vai ter muito problema financeiro no país. Não no país, no Brasil e no mundo. E, obviamente, isso também vai interferir na liderança, no comando, né? Na forma que o nosso governador vai estar aí fazendo para que as coisas aí aconteçam no estado. Ele faz novas alianças, tem construções aí de grande porte ainda para o estado. O governador deve cuidar também com saúde, problemas que ele pode passar muito grave a partir de entre mês de abril e o mês de junho, coisas que podem deixá-lo assim bem abalado envolvendo a questão de saúde. Tome cuidado, viu, governador? Mas assim, de uma forma geral, tem pessoas novas aí na sua equipe que vão surgir, tem pessoas que vão auxiliar e tem coisas boas. O senhor terá bastante problema com 2 prefeitos aqui do estado, que vão ser bem complicados, assim, que talvez venham também a ter problemas aí, e isso também vai ser falado em mídia. Florianópolis tem um prefeito positivo, está mostrando nos meus búzios, né? Foi reeleito pelos habitantes da cidade, aqui da minha cidade, e mostram aí a capital fluindo e as coisas acontecendo bem. É um prefeito que tem um potencial muito grande, muito positivo de construção de coisas boas, ele tem propostas positivas, mas tem que cuidar com aqueles que estão sempre querendo sugar a vida dele. E isso ele vai ter também, no meio desse ano, traidores, o que já é uma coisa normal, né? Mas ele vai seguir e ele tem coisas boas para acontecer na parte de política. Que coisa boa. A cidade sempre muito bem administrada, também passando por alguns conflitos no sentido de saneamento, cobranças por questões em bairros aí que estão um pouco marcados com aborrecimentos e questões que precisam ser cuidadas. A infraestrutura da cidade é que mais acontece de cobrança para o prefeito. De modo geral, ele vai conseguir resolver as questões, ele tem muita energia, que coisa boa, pelo menos uma notícia boa. O nosso presidente agora. Vou falar do Rio Grande do Sul também, um pouquinho. A parte política do Rio Grande do Sul, de muitos conflitos aí no Rio Grande do Sul. São estados grandes aqui do Sul, né? O Rio Grande do Sul é um estado maior, eu acho. Então, assim, tem muitos conflitos com o governador, ele vai ser muito cobrado, vai passar por provações gravíssimas, vai ser cobrado, vai ter pessoas se virando contra ele vai ter que ser muito forte para continuar fazendo o que ele precisa fazer, tá bom? Inclusive os aliados que ele tem hoje se virando contra ele. Tome cuidado, hein? O governador do Rio Grande do Sul. Tem um potencial positivo, tem orixá Ogum, tem orixá Bará, orixá Xangô, que estão muito próximos a ele, mas tem que tomar cuidado, porque tem muita cobrança, muita coisa que não está sendo feita, então o jogo diz que ele vai ter muito problema com isso, ele tem boas ideias, mas me parece que ele vai ser muito podado em alguns caminhos aí em 2025. Ele tem muitas ideias positivas, mas deve ter muito cuidado com aliados e pessoas próximas a ele, para ele conseguir fazer o que ele está querendo. Podem acontecer problemas bem mais sérios, ele que tome bastante cuidado. O nosso presidente, como que vai ser a parte do nosso presidente?
Pois é, gente. Algumas pessoas aí estão falando muita coisa do presidente. Infelizmente, os búzios, a gente fica até arrepiado, porque assim, eles não são positivos. Eu não estou dizendo que nós vamos perder o nosso presidente, mas eu não descarto essa possibilidade, né? Parece que ficou meio contraditório, mas é um fato. Xapanã, que é o orixá que está relacionado à saúde, que rege para nós o ano de 2025, como eu falei no início, por eu ser de Batuque, do Rio Grande do Sul, ele já me mostra que o presidente não está bem há um bom tempo e que as coisas que têm acontecido com a saúde, algumas pessoas falam que é feitiço. Gente, não tem nada disso. Ele está passando, é o momento dele, ele está tendo problemas literalmente com a saúde. E ele continua com esses problemas, vão aparecer mais problemas seríssimos e ele corre risco sim de ter problemas graves com a parte circulatória, cardiorrespiratória, coração, pulmão e cérebro, ao qual ele já teve problema. Ele pode ter mais problemas na parte cerebral, sim, mas ele também tem o coração aqui, ó. Coração, que é algo que está muito marcado aqui nos meus búzios. Vai ter muita cobrança, muita gente cobrando ele também. Vejo ele se afastando aí agora no mês de março, por alguns dias, no mês de junho, passando a ter problemas também circulatórios envolvendo pernas, problemas envolvendo colunas, problemas que estão acontecendo e que não são, que estão mostrando, a gravidade de outros problemas se acumulando. Os médicos que cuidam dele sabem que tem coisas mais sérias, então eles estão cuidando, dando atenção. Presidente, tome cuidado, porque a sua saúde vai estar em evidência, vai estar em foco muito grande nesse primeiro semestre, nem tanto, mas depois de abril, cuide muito com a sua saúde, sério, dê atenção, qualquer dor, se o senhor tiver como escutar ou alguém lhe contar isso, qualquer dor, qualquer coisa que o senhor sinta, procure o médico, vá ao médico, procure fazer exames que envolvam aí descobrir coisas que estão escondidas dentro do seu organismo, tá bom? Porque tem negatividade. Na área política, as coisas ele não conseguiu ainda fazer o que ele tinha vontade, embora, por mais que as pessoas às vezes falem contra, ele tem uma boa vontade, sim, e ele quer muito ajudar, ele quer muito fazer as coisas acontecerem, ele quer muito melhorar algumas questões. Infelizmente, é muita confusão que acontece na parte política, muita gente que tem os seus problemas, muita gente que tem a sua forma de ver a política, né? Mas eu não posso deixar de falar que o presidente tem boas intenções, sim, ele vai fazer novas alianças, ele vai trazer coisas boas ainda para o Brasil, fazendo aliança com outros países, mas infelizmente vai ser vetado em alguns países. Vamos perder a parte de coisas que a gente faz, alianças que a gente tem com 2 países que a gente vai perder, vai ser desvinculado, o que não é muito bom. A parte econômica também é muito complicada e teremos sim muitos problemas na parte de política e do presidente. Aí o clima. Esse é bem importante. Olha, o clima para 2024, eu tinha falado na previsão de 2023, e o que aconteceu quando eu fiz a previsão em 2023? Falei do clima, muitas coisas aconteceram. Falei do clima para 2024, muitas coisas aconteceram. E agora, em 2025, muitas coisas marcadas aqui no meu jogo, né? A gente já percebe aqui, ó, terremotos, né? Marcados aqui, bem falados, vão ser bem comentados, muita coisa acontecendo com terremoto, e é grave, tá? Bem sério. Claro que todo terremoto é grave, mas dependendo da proporção, não é nem tanto às vezes. Mas aqui está me mostrando já de primeiro terremotos. E isso é complicado. Um deles pode até acontecer na América do Sul, tá? A gente tem Santiago, tem o Chile, desculpa, que está relacionado a terremoto. Também tem a parte de alguns outros, tem mais a parte de um outro país, né?
que também pode ter problemas aí com terremoto na parte da América Latina. E isso é complicado. Também temos o México, que é muito complicado, porque ele tem proporções de ter terremoto, é uma cidade, a capital principalmente, imensamente, cada vez maior, mas assim, está marcando terremotos para mim, que vão ser bem falados na mídia, e teremos muitas perdas por conta disso. Teremos locais na Europa. Teremos locais na Europa que vão ser muito falados por conta do calor nunca vistos, deixando muitas pessoas abaladas e até algumas perdas envolvendo pessoas, né? Graves conflitos aí por conta desse clima louco. Talvez dois países europeus onde costuma ser muito frio e que vai ter uma onda de calor e vai abalar bastante aí esses dois países. Agora a gente vai ter países também com neve além do normal, o que já aconteceu em 2024, continua acontecendo. É como se nós estivéssemos assim, alguém estivesse puxando a nossa orelhinha, mostrando que alguma coisa não está legal. Esses atos são tudo consequências do que nós fizemos para o nosso planeta. Então é muito complicado. Muitas pessoas acham que é normal. Não acho que seja normal, está acontecendo vários momentos assim de catástrofes. Nós teremos grandes tormentas, me assusta falar isso. Nós teremos grandes tormentas aqui no sul do Brasil, inclusive já aconteceu uma ontem, né? E a gente vai ter aqui tormentas no sul do Brasil e no sudeste. Ah, Yuri, isso é comum. Ok, se você acha que é comum, mas para mim não é comum, porque são tormentas de uma proporção muito grande, causando danos imensos e mortes. Passageiras, mas terríveis. E isso vai acontecer Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso também. Então é muito complicado, tá? Vamos ter dias de muito calor aqui no sul, mas dias também de muito frio dentro do verão. Olha que incrível essas mudanças. Tudo está relacionado ao clima. Teremos, assim, alguns eventos no sol que vão deixar o pessoal aqui da Terra, nós todos da Terra, muito assustados, né? Coisas com ondas de sol, queimaduras e coisas nesse sentido. Não vou descartar alguma coisa relacionada a um pequeno tsunami, mas também trazendo perdas e perdas e perdas para pessoas, para situações bem complicadas, tá bom? Mas aqui no Brasil, a gente vai ter isso no sul do Brasil, teremos alguns momentos de seca no Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina também, com muito aborrecimento. Cidades aqui do sul, como Florianópolis, Grande Florianópolis, cidades mais para o sul, praias do sul do Rio Grande do Sul, cidades bem marcadas aqui como fronteira do Rio Grande do Sul, cidades do meio oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, capital de Porto Alegre, que a capital é Porto Alegre. Teremos muito calor, mas muitos temporais chegando e assustando muito, principalmente na parte litoral, na parte litorânea de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também de São Paulo, teremos eventos muito marcantes e sendo falados, tá bom? Com ventos fortes e grandes temporais passageiros, reforço, e deixando as pessoas muito preocupadas. Teremos dois eventos muito marcantes, que me assusta muito aqui, com ventos, como se fosse ciclone, tufão, que vão assustar aí cidades do Brasil. Tomara que não aconteça, mas está mostrando muito. O clima vai ser muito oscilante. Nós teremos dias de muito frio e dias de muito calor fora do momento. Inverno com dias terríveis de calor e dias muito frio em algumas cidades. E isso traz muita doença e vamos ter aí reforço, doenças respiratórias por conta desse horror. Em dois países, vamos marcar bem isso. Em alguma cidade da África também, algumas cidades da África, algum país africano, da África, grandes temporais que vão assustar muito, tá? A parte de terremoto, está muito relacionado que pode acontecer na Europa, em uma cidade europeia, não sei por que eu penso que seria, não acho que seja algo específico, mas eu sinto algo com Espanha, olha que interessante, ou até mesmo com Itália. Cuidado, tremores, mas
o terremoto eu já marquei, né? Algum país aqui da América Latina que pode trazer muito problema, e até mesmo da parte do Japão. Muito cuidado com essa questão. Então, é um ano de muito tumulto, assim, de muitos aborrecimentos e preocupações. Teremos dias calmos aqui em Santa Catarina, natureza, ok, mas também teremos dias muito quentes, onde vai trazer esses temporais que vão assustar. Eles são passageiros. Yuri, vamos ter enchente ainda no Rio Grande do Sul e Santa Catarina? Sim, teremos. Momentos marcados, tá bom? Ainda março e abril, teremos também junho e agosto, são meses muito marcados para isso, com enchentes também em São Paulo e em cidades, olha que interessante, cidades da Bahia, cidades do Rio de Janeiro, grandes aborrecimentos. A segurança não está positiva nessa área. E eu também falo, mudando de assunto, um tópico que a gente não puxou, a parte da segurança do Brasil, na parte de polícia, segurança. Muitos conflitos, muitas brigas, diria para as pessoas cuidar muito com a segurança, armas sendo liberadas, nomes aí de personalidades envolvendo crime sendo faladas, cidades aí onde aparece muito sequestro para mim no meu jogo, vai ser muito falado sequestros, explosões, atentados muito marcados no jogo de Búzios também, tá bom? Isso é bem complicado, hein? Gente, agradeço o carinho de vocês, agradeço o carinho. Tem mais algum tópico? Temos, pai. Qual que é? Temos sobre personalidades. Oba! Esportes, Vamos aqui. Olha, esportes, de um modo geral, eu vou falar um pouquinho, porque é uma coisa também que muda muito. Obviamente, aqui no meu estado, Santa Catarina, a gente tem vários times, né? Florianópolis, Figueirense e Avaí, 2 times que estão aí em conflitos pessoais, preocupações, precisam subir, precisam melhorar e eles se fortalecem, tanto um quanto o outro. Mas assim, eu vejo Avaí se destacando um pouco mais e as coisas melhorando para esse time. Também para o outro, mas tem que cuidar com a parte que gerencia o evento. A parte que gerencia o Figueirense tem que cuidar muito. Técnico, pessoas que estão relacionadas, eu não sei se eu posso dizer dono, eu não entendo muito de futebol, mas eu acho que é a pessoa que gerencia o time, a pessoa que cuida. Então é para cuidar muito com essa parte, a diretoria e funcionários, sabe? Eu vejo muito atrito econômico nesse time. As coisas melhoram, mas tem que cuidar a parte econômica para que as coisas fiquem mais positivas. Ele consegue dar uma melhorada, mas assim, até meados desse ano, primeiro semestre de 2025, não é muito favorável, tá bom? Para o outro time Avaí, eu acho que as coisas melhoram um pouco mais. Aí a gente tem outros times importantes, tem Chapecoense, tem Lages, tem Criciúma, tem Joinville, que são times assim que também não foram muito bem no ano de 2024. E aí eles estão todos querendo aí evolução, querendo crescer. E isso acontece muito. Vai ser muito falado essas melhoras desses times aí para o nosso país. E eu fico satisfeito. Tá bom? Na parte de competição, na parte de vôlei, handebol, futebol de salão, vão ter equipes muito faladas, que eu acho que vão ser muito importantes aí para nós. Teremos 2 nomes muito falados na parte de basquete e vôlei do Brasil, que vai nos trazer orgulho. Que coisa boa. Hoje eles já são conhecidos, mas serão muito bem falados. São 2 rapazes. E as personalidades, pai? Olha, de um modo geral, como eu falei ali, por ter o número 9, por ter Júpiter, né, no ano, é um ano de muita função, como eu falei ali, ciclos que precisam ser encerrados. Nós vamos perder 2 personalidades da parte de atrizes e atores, a parte que está relacionada à encenação, a parte que está relacionada a personalidades, e que nós vamos perder. Eu vejo aqui nos Búzios que são 2 mulheres, né? Uma por problema cardio e a outra por algum problema que está relacionado à doença mesmo, que vai passar por muitos problemas, né? Nós vamos ver uma emissora de TV crescendo muito. Eu vou falar, não tenho por que não falar, eu sou um babalorixá, eu posso falar de qualquer situação sem nem ter nenhum problema. Eu vejo o SBT crescendo muito na mídia, crescendo muito como televisão, as coisas melhorando muito.
embora essa emissora esteja passando por conflitos financeiros. Então, o que eu falaria? Para tomarem muito cuidado com a parte financeira e econômica, é preciso ter cautela, mas isso está muito claro assim para mim, que esse canal de televisão, ele começa a dar uma evoluída, ele começa a crescer, ele começa a ser talvez mais visto, mais falado, comunicadores mais positivos, programas que virão ainda no primeiro semestre, que vão ser muito bom e que está ainda em pauta, está lá dentro, guardado em segredos e que vai chegar a nós, aos nossos ouvidos e olhos e que vai ser muito positivo. As meninas, né, que são as herdeiras do falecido Silvio Santos, elas são muito positivas. Duas delas que estão dentro da televisão, uma é literalmente a comunicadora, né, a apresentadora geral, e mais uma outra, são muito positivas, elas podem ter problemas de entendimento entre elas. Então tomem cuidado, porque isso pode acontecer e isso para arruinar é muito fácil, tá bom? Mas de uma forma geral, essa TV, ela cresce bastante, que coisa boa. Uma delas, inclusive, vai acabar se separando e vai vir à tona essa questão também de casamento por algum problema ou alguma história bem negativa que pode acontecer. Aparece uma separação para uma dessas pessoas que eu falei desse canal de televisão. Teremos a perda de um cantor também, bem famoso, está marcando aqui para mim no jogo, um apresentador também, está marcando desencarne ainda para esse primeiro semestre, e coisas nesse sentido. É um ano de muito acontecimento aí nesse meio de personalidade. Nós perderemos uma personalidade muito famosa nos Estados Unidos, que é conhecida do mundo todo, e ela passa aí por problemas sérios de saúde e acaba desencarnando, tá? É cantora, mulher, no sexo feminino. E assim a gente vê muitos filmes, muita comunicação aparecendo, muita coisa boa surgindo para todos nós, que vai ser bom. É um ano de comunicação, de filmes no Brasil com mais ênfase, mais produções aqui no Brasil, algum canal de televisão que entra com tudo aí, um novo canal trazendo muito sucesso, apresentadores que foram descartados aí de uma emissora, eles entendem e vão ser chamados aí para fazer algumas coisas, até mesmo nesse canal novo que a gente vai ouvir falar. A internet já é uma loucura, vai entrar um novo site, um novo app de comunicação, de investimento, de divulgação, de vídeos, de pessoas, que vai ser muito famoso aqui no Brasil. Vai sair desses que a gente costuma usar. Aliás, tem um deles que vai acabar se perdendo e vai entrar mais esse outro que vai estourar. Assim. Vai ser uma coisa muito falada no Brasil e no mundo. Já está acontecendo em alguns lugares e vai chegar no Brasil logo, logo, tá bom? Cantor novos aí sendo muito, inclusive algum aqui do Sul sendo muito falado na mídia. Homem assumindo homossexualidade, olha aí, casado, cantor vai assumir uma sexualidade, uma homossexualidade, algo que está bem escondido e que eu acho que vai vir à tona, viu? Tá aí aparecendo essa possibilidade no jogo também. Esperamos para ver todas essas possibilidades, tá bom? E amor, pai, para fechar? É o ano de amor, porque ali a gente já falou, ó, um ano onde a bondade, a abundância, a expansão, a pontualidade, a sinceridade, né? O altruísmo, tudo está muito focado, né? Então, assim, um ano de amor. Eu não acho que os relacionamentos, quando eles estão doentes, eles têm que ter uma transição, eles têm que ter um entendimento, eles têm que ter um bom senso, uma comunicação. Talvez alguns desses relacionamentos, eles devem até procurar ajuda psicológica, o que é muito positivo. Então eu acho que ele é um ano para amor, mas assim, amor muito inclusivo, amor mais restrito. Quem tem amor vai ter amor. Quem está mudando para um amor, iniciando uma relação, se for uma boa escolha, isso vai fluir. Então, assim, eu não acho que vai ser um ano de grandes amores, de grandes conquistas, de grandes relacionamentos. Ao contrário, mas é um ano positivo para o amor de uma maneira geral, mas não com tanta ênfase como já foi aí no ano passado, que eu falei bastante, outras pessoas realmente aconteceu. Eu acho que a gente vai ouvir muita separação, o que é muito triste, né?
E também muitas pessoas perdidas, né? Quando eu falo de amor, eu acredito num amor, literalmente num amor, né? Não num amor comprado, não num amor por querer estar neste amor por status, ou por necessidade financeira, ou por qualquer coisa nesse sentido. O amor ele tem que ser mais limpo, mais apaixonante, menos conflito e mais reciprocidade, né? Então o amor ele vem muito embasado nisso. É a minha forma de pensar. E isso os orixás me mostram que a Terra parece que está meio doente disso, tá bom? Gente, desejo para você um ano de axé, um ano de luz, um ano de paz, um ano de esclarecimento, que você possa vencer todos os seus objetivos e que você não deixe de acreditar na sua força. Olha a palavra que eu vou dizer para vocês. É um ano de determinar e de fazer fluir, de fazer acontecer. É o que eu desejo para você sempre. Luz, paz e clareza. Que todos os orixás estejam aí, nesse momento, trazendo boas energias para você. Axé, axé, axé.